Olá, amante do idioma, como é que você está? Tudo bem? Bom, hoje teremos uma coisa linda chamada próclise. Olha, que já ficou tenso em saber próclise. Se você sabe o que é ênclise e o que é mesóclise, vai ver que próclise é o que domina aí a parte de colocação pronominal na língua portuguesa, certo? Então, só recapitulando ou alguma coisa básica para que você se lembre. Ênclise, o pronome oblíquo vem depois do verbo. Mesóclise, o pronome oblíquo aparece no meio do verbo. Próclise, o pronome oblíquo aparece antes do verbo. Então aqui, ó, pronome oblíquo aparece antes do verbo, certo? O Brasil é um país proclítico. Significa que a próclise sempre estará certa, com uma única exceção. Se você começar a oração com pronomes oblíquos, me dá, te amo, te adoro, isso estará errado. Tirando isso, a próclise sempre estará certa, sempre. E aí, para que a próclise seja obrigatória, lembre-se que eu falei, uma coisa é sempre estar certa, outra coisa é ser obrigatória. Para que a próclise seja obrigatória, para que o pronome apareça antes do verbo, eu preciso de uma coisa linda chamada palavras atrativas. Palavras atrativas, ok? O que é isso? Palavras atrativas, elas existem para que esse pronome oblíquo que vai vir junto ao verbo apareça antes do verbo. Só que preste atenção, não é junto da palavra atrativa que o pronome fica. O pronome vai vir antes do verbo. Chama atrativo porque ele atrai o pronome para frente do verbo, não para junto delas, certo? Existem várias palavras atrativas, certo? Eu já dispus aqui de todas elas, aí você pode acompanhar comigo os exemplos aí no seu material, tá? Então vamos começar aqui, ó. Advérbio, existem vários advérbios, sim? Então qualquer advérbio é uma palavra atrativa. Por exemplo, então, se eu falar assim, ó, não me, ó, não me, vou usar as três cores, olha o guloso, não me desanime, ok? Esse não, o que ele fez? Ele atraiu esse me para frente obrigatório, eu não posso falar não desanime-me, feio, né? Então não posso falar isto aqui, obrigatoriamente esse pronome vem para frente. Então o não é uma palavra atrativa, como advérbio, aqui, lá, sempre, qualquer tipo de advérbio se torna uma palavra atrativa. Pronome substantivo, aqui ó, se eu falar isso o desapontou, tá um nível bom aqui de exemplo, hein? Desanime, desapontou. Isso o desapontou, aquilo, certo? Isto, e assim por diante. São pronomes substantivos, atraem aí o pronome oblíquo para frente. Pronome relativo é aquele pronome que relaciona o termo anterior a outro que está por vir, certo? Então se eu falar assim, por exemplo, este é o homem que lhe obedecerá. Esse lhe que aparece aqui, ok? Obrigatoriamente, porque esse que é um pronome relativo, atraiu o pronome oblíquo para frente. Lembre-se que todos os pronomes que eu estou colocando aqui são pronomes proclíticos, porque eles aparecem antes do verbo. Conjunção subordinada, você vai falar, poxa, o que é isso? Aqui, a conjunção subordinada, existem várias. Eu vou dar um exemplo, com calma aí para você não ficar tenso. Então eu posso falar assim, ó. Ela falou que... Aí você fala assim para mim, nossa, é igual esse que? Não, é diferente. Sim? Mas na prática, o que você vai fazer? Saiba que a próclise sempre estará certa. Ele falou que me deve dinheiro, ok? Esse que atraiu este me para frente do verbo, certo? Tudo bem até aqui?
Legal? Você vai falar assim, eu preciso decorar todas essas palavras atrativas? Olha, se você souber, ótimo, porque em provas não cai aí, assinar a sentença que traga palavras atrativas. O mais comum de ser cobrado em concurso público é o seguinte, assinar a sentença correta em relação à colocação do pronome, certo? Ou somente assinar a sentença correta. Dificilmente pede quais são as palavras atrativas. Se você decorar, mal não faz. Porém, eu preferiria que você entendesse o conceito, tá? Sigamos. Frases interrogativas. Se eu falo frases interrogativas, o que te vem à mente? Frase interrogativa vem o quê? Ponto de interrogação. Então, se eu falar isto aqui, ó, onde? Vou pegar o onde, tá? Onde onde a deixaram? Onde a deixaram? Ponto de interrogação. Lembre-se de que o onde aqui é um pronome interrogativo. Esse a, pronome oblíquo, vem para frente. O que eu quero que você tenha em mente? Pode aparecer aqui quanto, quando, onde, como, qual, quem. Não importa. Vai se encaixar com um pronome interrogativo, vai ser palavra atrativa. Sigamos com a lógica. Se eu falei que frase interrogativa é aquela que traz ponto de interrogação, eu tenho frase exclamativa. Frase exclamativa é aquela que vai trazer o quê? Um ponto de exclamação. Então eu posso falar isto aqui. Por exemplo, como te maltrataram? Como te maltrataram? Olha aqui, obrigatoriamente esse T vem para frente e assim por diante, certo? Qualquer outro termo de exclamativo pode aparecer aqui, esse T vai vir para frente. Tudo bem até aqui, sem problemas? Ótimo. Sigamos. Expressões de desejo. E aqui caem duas coisas. Expressão de desejo, certo? Ou uma coisa linda chamada imprecação. Aí o que é imprecação? Imprecação é a expressão de desejo para o lado ruim. Então, se você já leu os Lusíadas ou se não leu, nos Lusíadas do Camões tem o Velho do Restelo. O Velho do Restelo era uma pessoa que lançava imprecações aos navegantes. Os navegantes saíam ao mar, saíam para as conquistas e ele ficava berrando assim: as suas mulheres vão casar com outros homens, os seus filhos vão chamar de pai outros homens. Isso é uma imprecação, certo? Então traz aí a próclise obrigatória. Eu posso muito bem falar coisas deste nível, ó. Deus o ilumine. Deus o ilumine. Não estou falando que Deus é palavra atrativa, tá? Afinal, também não quero falar que não é. Cada um tem a sua fé, certo? Mas eu posso muito bem falar o diabo te carregue, certo? Eu estou fazendo uma imprecação, expressão de desejo. Tem que fazer a próclise ser aí a única forma possível aqui. Tudo bem? Verbo no gerúndio. E esse verbo no gerúndio, juntamente com uma outra oração logo em seguida, com a preposição em. Então eu posso muito bem falar isto aqui, ó. Em. Falando. Ó. Em se falando de política. Cálice. Veja que coisa interessante, em se falando de política cálice, eu tenho o verbo no gerúndio, aí com a preposição em, e eu tenho uma oração precedida logo depois. Isto que eu passei para você até agora são as palavras atrativas, certo? São elas que fazem obrigatoriamente a próclise estar presente. Mas lembre-se, próclise sempre é o mais forte da língua portuguesa numa colocação pronominal. A próclise só estará errada em me dá, te amo, te odeio, assim por diante. O que eu passei para você são as palavras atrativas. Em provas de concurso, eles podem fazer coisas bizarras com você e pode ter certeza que eles vão fazer. Eu convido você ao seguinte, você vai ver agora o que numa prova é mais comum de aparecer, tá? Então, agora começam a aparecer coisas interessantes. Cuidado com a palavra interessante. A palavra interessante pode soar na sua vida como uma coisa do inferno, tá? Então, olha só. Eu vou colocar duas orações aqui. Eu posso falar assim, ó. Joana
disse que a festa se realizará amanhã. Ok? E eu vou colocar outra oração. Ó, logo abaixo. Joana disse que vai chamar-me. Ok? Nós temos aí duas orações. Vamos imaginar que numa prova de concurso caia o seguinte: assinale a sentença que traga o pronome oblíquo de forma correta, ou a colocação pronominal de forma correta. Aí você vê essas duas orações aqui, tá? Temos essas duas orações, ok? E aí eu vou dar um tempo para você pensar se as duas estão certas, se as duas estão erradas, se só uma está certa. O que você acha? Pensou? Achou estranho o quê? Essa segunda achou meio estranha? É comum que você ache estranha essa segunda sentença. Mas vamos ver, antes de nós seguirmos, veja só, eu quero saber se esse que aparece aqui é igual a esse que aparece aqui. Você pode imaginar, ele usou cor diferente. Se ele usou cor diferente, deve ser diferente. Eu posso induzi-lo ao erro porque eu sou mau, tá? Veja só. Joana disse que. Cuidado para não confundir com outras coisas como ele disse, dois pontos, que são coisas distintas, tá? Por mais bizarro que seja, esses dois termos que aparecem aqui, sim, são idênticos. Esse que aparece aqui em cima é uma conjunção subordinada. Você lembra? Estava no meio das palavras atrativas, certo? Então, sendo uma conjunção subordinada, isto aqui é palavra atrativa. Como o que de baixo aqui também é palavra atrativa. Sendo palavra atrativa os dois, já vou dar outro tempo. Aí você olha e já achou uma coisa meio esquisita, né? Achou meio esquisito. Pô, se é palavra atrativa, então a segunda está errada, eu acho. Passo a passo. Olha aqui. Esse que, se é palavra atrativa, o que ele vai fazer? Ele vai atrair o pronome para frente do verbo. Atraindo o pronome para frente do verbo, certo? A próclise só pode ser a única coisa correta e obrigatória aqui. E você se lembra que eu disse que palavra atrativa não atrai o pronome para junto dela. Palavra atrativa atrai o pronome para frente do verbo. Então, esse pronome possivelmente mesoclítico saiu daqui e veio para frente do verbo. Veja que ele não atraiu para junto de si. A palavra atrativa não atraiu o pronome para junto de si, certo? E ela só vai ser palavra atrativa aparecendo antes. Depois não existe palavra atrativa. Ó, o amanhã, por exemplo. Amanhã é um advérbio. Amanhã, sendo um advérbio, o que acontece? Ele vai obrigatoriamente atrair o pronome para junto de si, mas se estiver antes do verbo com o pronome. Depois não. Tudo bem, ele perde a força. Ok? Então essa primeira oração está correta. Na oração de baixo, você já pode ter ficado meio tenso aí. Por quê? Porque você pensou assim, opa, se é palavra atrativa, esse me obrigatoriamente tem de vir antes do verbo. Mas não é isso que vai acontecer. Por que não é isso que vai acontecer? Olha o que eu tenho aqui. Aqui eu tenho uma coisa linda chamada locução verbal. E mais importante do que ser locução verbal, sim, é com verbo no infinitivo. Verbo no infinitivo significa que quando tiver a locução verbal com o verbo no infinitivo, esse me, ainda que exista uma palavra atrativa, ele pode aparecer de três formas. Olha que coisa mais bizarra. Ele pode aparecer na forma como você viu, aí de baixo, ou ele pode aparecer assim, ó, bizarro. Joana disse que vai chamar-me, ok? Assim. Joana disse que vai me chamar, que é a forma mais comum de nós falarmos no dia a dia. Ou pior, Joana disse que me vai chamar. Essas três formas estão corretas. A pessoa que decora, a pessoa que não entende, que só usa aí o decoreba, o babuíno, o que ele vai fazer? Ele vai falar que essa sentença está errada, tá? Então, mesmo que haja uma palavra atrativa,
certo? Tá, por exemplo, então, vamos pegar uma frase, uma oração mais curta. Ó, se eu posso falar, não irá convidar-me. Não irá convidar-me. Mesma história. Não irá convidar-me. Você pode falar, isto não irá convidar-me. Você pode falar tranquilamente, não irá me convidar ou não me irá convidar. As três formas são possíveis, ainda que este não que apareça aqui seja palavra atrativa. Certo? Tenha em mente o seguinte, a palavra atrativa, mesmo que ela esteja aí, ela não vai ter todo esse poder de atração quando você vir uma locução verbal, mas com verbo no infinitivo, tá? Por que no infinitivo? Porque pode aparecer locução verbal com verbo no particípio. E a coisa já muda de figura, certo? Tudo bem até aqui? Ótimo. Então vejamos. Chega aqui, o babuíno vai decorar. O babuíno decorou. O que ele pensa? Ele pensa que a locução verbal tudo faz, locução verbal tudo faz, locução verbal tudo faz. Sim? E não é muito bem isso que acontece. Eu posso falar coisas deste nível, ó. O padre tinha abençoado. Aqui. Deixa eu colocar uma outra forma. Eu posso falar as meninas haviam chamado. Certo? Ótimo. O que eu penso? Posso pensar em coisas estranhas aqui. A pessoa decorou achando, opa, eu tenho locução verbal, tenho locução verbal, e aí, deixa eu só fazer um outro complemento aqui para ratificar melhor o exemplo para você. Locução verbal, eu posso pensar da mesma forma que eu acabei de mostrar. Pensar da mesma forma, locução verbal, então eu coloco o pronome onde eu quiser. Certo? Vamos imaginar que aqui você falasse assim, ó, o padre tinha abençoado eu. É assim que a pessoa fala, o padre tinha abençoado eu. Não é assim que se fala na língua portuguesa, na norma culta, certo? Em vez de você falar o padre tinha abençoado eu, você vai falar o padre é o me. Então, olha que coisa interessante, você pode usar este me aqui, você pode usar este me aqui, mas você não pode usá-lo aqui, porque eu tenho particípio e a ênclise proíbe. Ênclise, ou seja, o pronome depois do verbo não acontece com verbos no particípio, certo? Já tentou falar o padre Metinha? Ó, o padre Metinha, ó, cacófato. O padre Metinha abençoado, cuidado com isso. Cacófato é quando você pronuncia duas palavras formando uma terceira forma de entendimento. Sim? Então, por exemplo, meu coração por ti gela, o importante é picaralho, tá vendo? Você encontra outras palavras aí. Só que, detalhe, o padre me tinha abençoado ou o padre tinha me abençoado. Não vai falar o padre me tinha me. O padre me tinha me que eu mato você, tá? Igual aqui embaixo. As meninas haviam chamado ele. As meninas haviam chamado ele. Não fala as meninas haviam chamado ele, por quê? Porque está errado. Eu vou usar um pronome como complemento aí do assunto. Então eu posso falar tranquilamente, as meninas o haviam chamado, ou as meninas, olha que interessante, haviam no. Por que haviam no? Porque eu tenho um M. E aí o verbo tendo um M, você vai escrever esse no tranquilamente aí. Eu não posso falar as meninas haviam chamado, porque eu tenho aqui particípio e só ratificando para você o seguinte, particípio, certo? Não há ênclise, ou seja, pronome depois do verbo, no particípio. Certo? Então, cuidado com isso aqui.
E vou fazer igual o babadinho, igual a sua tia fazia na época do colégio, para você não se esquecer. Eu não posso colocar o pronome oblíquo depois do particípio e essas duas formas são corretas. Aí, sei lá, imagina uma prova na linha 34.000 do texto, as meninas o haviam chamado, tirando o sujeito, as meninas, a próclise é correta? Não, porque se eu tiro aqui as meninas, olha o que acontece. Eu estou começando a oração com pronome oblíquo. Tirando as meninas, a única forma correta é esta aqui. Haviam-no chamado, e esse pronome oblíquo está ligado ao verbo auxiliar haviam. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, voltando. As meninas, isso aqui se chama toque, tá? Para que tudo volte a ser como era. As meninas Ai, que bonito, parece que eu nem apaguei. As meninas o haviam chamado. Próclise. Dificilmente a pessoa, se ela entender o conceito, vai errar numa prova. Só fique atento que às vezes ela enche as alternativas, cada uma alternativa tem as 20 linhas. Então, assinar a sentença correta, ela coloca uma ênclise lá e tem uma palavra atrativa e você não percebeu e você pode se estrepar, certo? Bom, só existe uma forma de saber se você pegou os conceitos de próclise, são os exercícios. Vamos a eles? E aí, amante do idioma, como é que foi? Tá bem com a próclise? Tá antecedendo já a resposta no acerto? Eu espero que a aprovação anteceda o quanto antes para a sua vida. Bom, acompanhe comigo a leitura do primeiro exercício aí. De acordo com a norma culta, há erro de colocação do pronome oblíquo sublinhado em. Bom, vamos lá, aplicando tudo que a gente viu na parte da teoria. Letra A, não lhe devo nada. Certo? Esse não. O que esse não é? Esse não é um advérbio. Um advérbio é uma palavra atrativa. Se é uma palavra atrativa, esse lhe obrigatoriamente tem de vir antes do verbo. Então a letra A está correta. Próxima. Letra B. Ele não queria que o vissem. Esse que é também uma palavra atrativa. Sendo uma palavra atrativa, a próclise só estará correta aqui. Então, o pronome o oblíquo está colocado de forma correta, próclise obrigatória, próclise correta. Próxima. Letra C. Eles podiam contar-me o segredo. Lembra-se na parte teórica? Olha aqui, eu tenho uma locução verbal. Tenho uma locução verbal e o verbo está no infinitivo. Eu poderia muito bem falar eles podiam me contar ou eles me podiam contar o segredo. Tanto faz a colocação do pronome aqui, sempre estará correto. Letra C está correta. Letra D. Fizeram-no sair da sala imediatamente. Deixa eu só pingar esse I, porque isso se chama organização, não se chama toque, certo? Veja que fizeram no início de oração. Só pode aparecer a ênclise aqui, início de oração. Se eu falasse o fizeram, essa sentença estaria errada. Então, letra D também está correta. Só sobrou o que para mim? Sobrou a letra E. A carta ele tinha dado-a ao irmão ontem. Ele tinha dado-a ao irmão ontem. Veja, locução verbal, mas eu tenho um verbo no particípio. O último assunto da teoria foi isso. Não existe ênclise com verbos no particípio. Este A que aparece aqui poderia vir ou aqui ou aqui. Significa então que esse A não pode aparecer aqui. A única resposta errada é a letra E de errada. Tranquilo? Bom, vamos à leitura do segundo exercício. Acompanhe comigo aí na tela. Marque a alternativa em que aparece um erro de colocação pronominal. Erro de colocação pronominal, eu vou ter que ver onde está o bendito ou maldito erro. Vamos ver aqui, passo a passo. Eu vou pedir para que nós comecemos de baixo para cima, questão de logística, tá? Letra E, ninguém me deu notícias da operação do João. Olha esse ninguém, pronome substantivo, próclise obrigatória, o pronome só pode vir antes do verbo. Letra E está correta. Encarava-o rígida, cheia de gravidade. De novo, início de oração. Sendo início de oração, o pronome oblíquo só pode ser enclítico. Ele tem de vir obrigatoriamente depois do verbo. Também a letra D está correta. Em meio ao tédio que lhe representara, dormiu.
Esse que, pronome relativo, palavra atrativa, esse lê só pode vir antes do verbo. Também está correta a letra C. Letra B, eu não lhe disse que o chefe faltou. Olha aqui, eu não lhe disse ou não, palavra aí atrativa, advérbio de negação, o pronome oblíquo obrigatoriamente tem de vir para frente. Está correta. Coincidentemente sobrou o que para nós? Letra A. Sempre vejo-a ao cair da tarde. Olha esse sempre é um advérbio. Sendo um advérbio, é uma palavra atrativa. Se é uma palavra atrativa, obrigatoriamente este a tem que vir para frente do verbo, ok? Então sempre a vejo ao cair da tarde. A resposta correta, que é a errada, é a letra A de amor. Tá tranquilo por enquanto? Bom, espero que sim. Vamos ao terceiro e último exercício? Acompanhe comigo aí na tela. Assinale a única frase que ficará incorreta se o pronome oblíquo que está entre parênteses for colocado depois da forma verbal destacada. Olha que exercício delicioso de se fazer. Eu tenho aqui, ó, não consegui colocar em negrito na lousa, mas eu destaquei para você estar em negrito aí no seu exercício. Ou seja, ele está perguntando qual sentença que, se nós pegarmos esses pronomes que estão aqui e nós colocarmos depois do verbo, qual delas estará errada? Então é isso que a gente vai ter que fazer. Posso falar? Seus argumentos vão convencer-me. Sim, ó aqui, verbo no infinitivo, eu posso falar vão me convencer, vão convencer-me, me vão convencer, então letra A está correta. Letra B, atualmente fala-se muita coisa errada sobre ele, não existe outra forma de o pronome vir, obrigatoriamente esse C tende a aparecer aqui, logo depois do verbo, então a letra B está correta. Letra a umidade está infiltrando-se pelas paredes. Eu também poderia falar está se infiltrando ou está infiltrando-se. Também, letra C está correta, o pronome pode vir depois, tranquilamente. Letra D, não houve jeito de localizar-te, certo? Não houve jeito de localizar-te. Se eu não posso falar também não houve jeito de te localizar, sem problema algum. Letra D também está correta. O que sobrou para mim? Sobrou a letra E. Olha aqui. Por que eu não posso colocar esse nos depois de convidado? Porque convidado é verbo no particípio. Não existe a ênclise no particípio. Então, a forma errada, a incorreta, é a letra E de errada também. Bom, próclise é uma forma muito comum também de se usar no dia a dia, certo? Use essa forma de usar no dia a dia, nos seus textos e nos seus estudos. Lembrando-se de que somente o início da oração com o pronome oblíquo, a próclise estará errada, certo? Ok? Um abraço, até a próxima.